Nós vamos dar boa tarde para todos. Nós vamos começar a atividade com um vídeo institucional para vocês terem algumas informações sobre a logosofia, antes da gente começar a falar, né? Pode soltar, Ernesto. Imagina que a gente só andasse de olhos fechados. A gente tivesse olhos, mas não soubesse que era possível enxergar. E alguém te fala, abre o olho. Você abre e passa a ver uma outra realidade. Conseguir que as gerações futuras sejam mais felizes que a nossa será o maior prêmio a que se possa aspirar. Não haverá valor comparável ao cumprimento dessa grande missão, que consiste em preparar para a humanidade futura um mundo melhor. A logosofia é uma ciência. É uma ciência também chamada ciência da vida. Busca despertar no ser humano esse conhecimento de si mesmo. O conhecimento logosófico ensina como transformar a vida, como ser uma pessoa melhor, mais feliz, mais pacífica, mais honesta, tudo. Formalmente, a logosofia tem 7 objetivos que se condensam no primeiro, que é a evolução consciente do ser. Eu diria até o seguinte, ela é a ciência que faltava. Cada um de nós vive por algo e o conhecimento logosófico desperta e nos dá a possibilidade de ser o que a gente veio ser no mundo, sem travas, sem medo, sem tanto medo. A pessoa que estuda vai voltar os olhos para dentro de si mesmo. Ela é ciência porque tem um método e que permite que cada um possa replicar. Eu não encontrei na logosofia um propósito de vida. A logosofia me ensinou a encontrar na minha vida um propósito. Porque eu acho que não existe ser humano que não tem perguntas sobre a vida. E muitas vezes ele não tem ambiente e local, né, para expor essas perguntas, para trocar ideias. E na Fundação é o ambiente adequado para isso, porque todos nós estudamos os mesmos temas. Perguntas como: para que eu vivo? Por que eu sou como sou? Por que os seres são diferentes? Existe alguma coisa depois da morte? Né? E Deus? Quem é Deus? Os estudos logosóficos, a gente pratica eles no laboratório da vida, né? Na nossa própria vida. Eu estou estudando ali nos livros, no individual, no coletivo, aqui na Fundação Logosófica, mas eu estou experimentando a todo momento. Porque a logosofia, ela une várias forças. Uma das grandes forças da logosofia são as fundações logosóficas, que temos hoje em várias cidades do Brasil e em muitas cidades do mundo. Esses estudantes que estão realizando esse processo e colaborando para que outros conheçam a ciência são uma grande força. Os livros também são uma dessas forças. E o autor, um exemplo de altruísmo, né? De levar essa ciência para todos. González Pecotti, um pensador e humanista, nasceu na Argentina e foi lá que ele criou essa ciência em 1930. Eu enxergo essa criação como uma tradução. É quase como se González Pecotti, em termos de programação, assim, tivesse liberado o código-fonte da criação. E a gente vê hoje a concretização desse ideal no sistema logosófico de educação. Eu gosto no colégio logosófico, o jeito que os professores tratam a gente e o jeito que eles aprimoram a nossa aprendizagem. A gente aprende sobre os valores, a melhorar o nosso ser, cada dia a gente ser uma pessoa melhor. Dessa forma a gente mudar o mundo, para o nosso mundo ser um mundo melhor. E a pedagogia logosófica colaborou muito com a minha vida. Evoluir e servir. Evoluir para a perfeição e constituir-se em um verdadeiro servidor da humanidade. Então, assim, são conhecimentos universais esses. Basta a pessoa realmente estar disposta, querer, né? Primeiro sentir essa necessidade de ter esse tipo de conhecimentos e, a partir daí, desenvolver os seus estudos na forma que quiser. Eu recomendaria para início do estudo logosófico a leitura dos livros logosóficos, onde está a palavra do autor. Quando eu peguei e li o primeiro livro, eu falei, cara, é isso daqui. É isso daqui que eu vim buscar. Qualquer um pode começar a estudar em qualquer momento. Toda a bibliografia está disponível de maneira gratuita
no site logosofia.org.br. Eu espero que as pessoas possam saber que esse lugar existe. O bem que a gente recebe com esse estudo é algo assim que todo mundo merece saber que existe. Ela é uma obra para a eternidade. Uma coisa que eu acho interessante, assim, a logosofia, pela minha trajetória e o que eu observo, ela vem despertar as pessoas para uma realidade que é desconhecida, por incrível que pareça. Essa realidade interna nossa, a gente conhece muito pouco. A gente usa muito pouco o potencial que a gente tem como ser humano. A vida fica muito limitada apenas ao cotidiano. Às vezes entra numa rotina e a gente passa a viver a vida quase que no piloto automático. E a logosofia vem despertar a gente e dizer, olha, tem outra forma de viver isso. Então eu fico pensando assim que quanto mais essa ciência se expandir, né, também a humanidade vai melhorar. As próximas gerações com certeza vão ser mais felizes que a minha, né? Eu tenho muita confiança na evolução da humanidade, muita. Porque eu confio em Deus. E Deus nos criou para isso. Né? Foi para algo muito bom. E a gente vai chegar lá. É bacana esse vídeo, né? Eu acho que ele mostra, assim, de uma forma bem natural, todo esse desenvolvimento da Fundação Logosófica. Vocês viram que mostra várias sedes, as pessoas nos conjuntos em estudo, as escolas. Então, tem muita informação. Aí, vocês viram lá, logosofia.org.br, é só acessar, né? Se quiserem saber mais coisas, baixar os livros, né? E eu fiquei pensando aqui, nós estamos aqui porque a gente acha que vocês merecem saber que isso existe, como ela fala ali, né? Então, é uma alegria para nós receber todos vocês aqui hoje, também quem está vendo pelo YouTube, né, que estamos aí online. É uma alegria realmente a gente poder compartilhar um pouco do que a gente vive, do que a gente estuda, realiza, os resultados que a gente vai obtendo, né? Para nós é uma alegria mesmo, né? Então, estamos hoje aqui, a Adriana, o Lapa e eu, para contar para vocês justamente isso, um pouco do que a gente tem descoberto nessa ciência, né? E deixa eu perguntar, quem é que está aqui hoje pela primeira vez, que nunca tinha vindo na Fundação? Ai, tem vários, né? E quem veio aqui convidado por amigo? Ai, que ótimo, né? E eu fiquei recordando, sabe, que, na verdade, todos que estão aqui, nós três, estivemos já nessa posição que vocês estão, onde uma eu vou mudar se pau que nasce torto, até as cinzas são tortas, e que o destino está aí pré-fixado, ou seja, eu já fiquei muito angustiada com isso, trazia muita ansiedade, eu não sabia o que era. E aí, aos 24 anos, eu conheci a logosofia. E sabe o que aconteceu? Uma força foi despertada dentro de mim, a esperança. A esperança de uma vida que eu pudesse preenchê-la. E desde então eu venho conhecendo essa formidável ciência. A Adriana falou isso dessa sensação da vida pela metade, e eu experimentava a mesma coisa, porque parece que eu ainda não tinha essa consciência de que o físico e o metafísico coexistem dentro de mim. Então eu só conhecia mais o físico, e parecia que não que faltava a outra metade, né? Agora, também ela fez esse movimento de recordar da infância. Esse movimento faz parte do método logosófico. A gente vai refazendo o fio da própria vida, recordando essas experiências, entendendo que alguns pensamentos existem lá desde a infância. E é bem interessante esse movimento, né? Como se a gente fosse reatando esses fios e dando uma unidade para a vida, né? E isso faz parte do conhecimento de si mesmo, que é um dos grandes objetivos da logosofia, foi falado até no vídeo, né? É um dos principais
objetivos da logosofia, esse conhecimento de si mesmo. E aí, isso de recordar da própria infância é interessante, porque parece que na infância essa parte espiritual está muito presente. Se a gente faz esse movimento de recordação, o tempo era eterno, a alegria não acabava, os problemas não existiam, né? Parece que a gente tinha algo a mais ali, né? Dando um calor ali para a vida. Então a gente faz esse movimento de recordar e revive, né? É isso, Lapa? O Lapinha, menino, te ensinou alguma coisa? É isso sim, Marcinha. Vocês estão me ouvindo? Então, esses relatos aqui que estão sendo trazidos, né, dessa questão de recordar da infância, me parece que são muito conectados, né, todos, né? Parece que as vidas nossas se entrelaçam nesse momento da infância, né? E eu recordo quando eu era bem pequeno, eu tinha uns 5, 6 anos de idade, né? Eu tinha um pensamento que era muito recorrente, muito recorrente. Toda hora ele vinha na minha mente. E esse pensamento era assim, ó: por que os seres humanos vivem separados uns dos outros? No meu pequeno mundo lá do Lapinha, né, que você falou, eu tinha a sensação de que todos deveriam ser um só. Da onde vem isso? Da onde vem que uma criança tem esses pensamentos e eles seguem assim a gente? Eu também recordo que eu também tinha muito essa vontade de fazer o bem, de querer ver todos muito bem, ajudar as pessoas. E vocês? Vocês recordam de algo da infância? Recordam? Vocês tinham também esses pensamentos recorrentes? É interessante isso, né? Cada um ali vendo esses movimentos da infância. Então a gente aprende a recordar, e aqui na logosofia, a buscar na infância muitos pontos de contato com o que a gente tem para a vida mesmo, né? Porque algo acontece depois da infância que por algum motivo a gente vai esquecendo, né? Quando eu cheguei na adolescência, eu tive uma sensação também de amplidão das minhas inquietudes, né? Só que aí eu queria mudar o mundo, eu queria que o mundo fosse melhor, e eu comecei a ter a razão funcionar, então eu comecei a entender, e eu achava que era muito complicado, né? O mundo estava muito complicado e precisava mudar. O que tinha que fazer, né? Mas interessante que depois, para fazer adulta e faculdade, essas coisas, né? Criação da família, começando a se dedicar muito mais para a parte profissional, isso tudo foi meio que eclipsado ali, ficou um tempo sem eu recordar disso. E ficou um tempo sem esquecer, até os meus 10 anos depois que você conheceu a logosofia, a Adriana que conheceu a logosofia com 24, eu com 34, e eu conheci a logosofia. Um grande amigo meu me convidou para uma atividade como essa aqui que vocês estão, igualzinho, da mesma forma, né? E eu também senti ali, e naquela época, eu e minha esposa, que está ali, né, Mauro, a gente estava sentindo assim um grande vazio, sabe? A gente tinha resolvido algumas partes da vida, mas outras parecia que não tinha sido resolvida ainda. E um deles era assim: a gente está com um filho pequeno e outro filho para nascer. O que a gente vai ensinar para essas crianças? Que valores, que elementos? Os elementos que os nossos pais deram são muito importantes, né? Mas a gente sentia que faltava muito. Faltava algo que fosse mais assertivo na vida deles, né? E a vida estava cada vez mais difícil, assim, em relação ao mundo, né? E como que a gente ia conseguir isso? Então, nós sentimos que durante aquela atividade dessa que a gente vê, é como se tivesse um despertar daquelas minhas inquietudes da infância. Elas voltaram à tona, elas surgiram assim para mim. E à medida que eu fui me aproximando da logosofia, essas inquietudes elas foram começando a serem esclarecidas por mim mesmo. Eu comecei a encontrar dentro de mim, através do método, algumas indicações de como eu deveria encaminhar essa parte.
E essas inquietudes eu percebi que tinham muito a ver com a minha missão como ser humano nessa terra, que não era só, né, trabalhar, né, ter a família, crescer, depois morrer. Tem algo a mais e transcende tudo isso. Esse algo a mais tem muito a ver com essa parte espiritual que nós temos, né? Que é um pouco diferente do espiritual que a gente ouve muito por aí, que a gente aprende aqui, né? Depois a gente vai explicar um pouquinho sobre isso também, né? E para mim, na verdade, eu comecei a descobrir dentro de mim que existe um mundo maravilhoso, vasto, rico, né? A minha mente, os meus sentimentos. Aonde que está tudo isso? Dentro de nós mesmos, mas esse dentro de nós não é dentro do nosso corpo físico, né? Então, e esse é um universo desconhecido pela maioria dos seres humanos mesmo. A gente está em busca de descobrir esse universo, né? Ainda bem que a logosofia veio para ajudar nisso, o ser humano a buscar o que existe dentro dele, para encontrar o que tem dentro dele, né? Essa exploração do mundo interno, como eu chamo aqui no meu estudo, eu chamo da exploração do mundo interno. E a gente vai tendo com a logosofia como se fosse um guia, né, uma bússola, para ajudar nesse caminho, para entender como é que funciona. Porque a gente precisa conhecer o que existe, como é que articula-se esse interno todo que a gente tem, né, para que a gente possa realmente descobrir. E para mim essa busca cada dia tem sido como uma grande arte divina, né, de se conhecer, de conhecer a si mesmo. É isso, Marcinha. Acho que é o maior exemplo que eu vejo assim que desse início, né, desde a infância até eu conhecer a logosofia que eu vivi. Eu achei engraçado que ele falou que quando ele era adolescente o mundo estava ruim, né? Mudou muito, né? Gente, eles dois falaram isso, né? Essa vontade de mudar o mundo, né? O adolescente começa a sentir isso e é uma coisa tão importante, né? Porque não tá bom mesmo, né? Tá bem ruinzinho. E se a gente não toma essa consciência, a gente começa a atuar no sentido de perpetuar aquilo que tá ruim, né? Então, eu acho que a logosofia vai mostrando um pouco para a gente onde que estão as causas daquilo que a gente vive, tanto individualmente quanto na humanidade. E conhecendo a causa, a gente consegue fazer alguma coisa. Se não é só a sensação do que está ruim, está ruim, está ruim, cada vez menos perspectiva, desânimo, né? E quando a gente conhece as causas, a gente atua sobre elas, né? E aí, assim, o Lapa falou no começo sobre essa palavra pensamento, né? Que quando ele era criança, tinha esse pensamento. E é interessante, porque em logosofia a gente tem... O pensamento é algo que faz parte dessa face metafísica do universo, né? Está dentro de nós, e em logosofia tem um conceito bem específico em relação a essa palavra, né? Que eu acho que vale a pena, assim, contar alguma experiência, né, Lapa, que mostre esse conceito novo de pensamento e como é que ele se rebate na nossa conduta, na forma como a gente conduz a vida, né? Então, já que você falou em pensamento, vou pedir para você contar uma experiência. Tá bom, vou falar um pouquinho, vou falar um pouquinho do conceito de pensamento, né? Porque eu acho que isso é importante para mim. Esse conceito de pensamento ele é a base para a gente viver uma verdadeira vida consciente. Eu digo verdadeira vida consciente porque a gente acha que pode ter controle sobre a vida, né? Sobre a nossa mente, sobre os nossos atos, sobre o que a gente pensa. Mas parece que não é bem assim, né? Não é, a gente não é tão eficaz nesse controle. Vou falar o que para a logosofia tem um trecho que a logosofia explica sobre o pensamento. Então, pensamentos são entidades autônomas que se procriam dentro da vida, da mente humana, e onde, em seguida, podem passar para outras mentes sem a menor dificuldade. Eu vou repetir devagar, bem pausado. Pensamentos são entidades autônomas que se procriam
e adquirem vida ativa na mente humana, de onde, em seguida, podem passar para outras mentes, sem a menor dificuldade. Interessante, né? Se a gente tiver com a nossa atenção ativa, a gente vai surpreender essa realidade interna que a gente tem dos pensamentos. Desses pensamentos que tem dentro de todos nós, né? E a gente pode constatar que eles têm vida própria e nos influenciam mesmo. Então, para entender um pouquinho sobre o pensamento, eu vou dar 2 exemplos bem simples, e desses exemplos você podem projetar para outras realidades da vida de vocês, né? São bem simples, todos vivem. Quando a gente está no trânsito, está tudo parado, bem complicado o trânsito. Aí, por algum motivo lá, num determinado momento lá, você começa a ouvir uma buzina. Aí outra buzina, e outra buzina, todos os carros começam a buzinar. E a gente é impulsionado a buzinar. Eu me sinto na vontade, eu não, tenho que buzinar também. Por que eu estou buzinando? O que está realmente acontecendo para eu ter essa ação? Isso é um exemplo, para mim, claro, de que o pensamento que vem do ambiente externo, essa autonomia dele, que influi em mim. Igual a isso, tem várias situações que ocorrem na vida. Por exemplo, outro caso dessa autonomia é quando você se programa e fala assim, eu não quero mais fazer essa determinada situação com essa pessoa ou com alguém. Eu não vou mais falar isso, eu não vou mais fazer isso para essa pessoa. Normalmente, vai passando o tempo, não é? O que acontece? Do nada, eu faço novamente. E aí eu estou de novo fazendo aquilo que eu me programei a não fazer. Puxa, você não queria? Por que eu fiz? Quem quis que eu fizesse aquilo? Se eu não queria mais? Isso acontece com vocês? Então, a ativação de fazer esse algo que a gente não quer vem de um pensamento mesmo que ele está na minha mente e me influi. E flui poderosamente no quê? Na minha vontade, na minha decisão de fazer. E para mim, essa é uma realidade dos pensamentos, né, que acontecem, é uma grande descoberta para que a gente possa, né, com a logosofia, apresentar e entender de como que eu posso controlar os pensamentos que tem na minha mente, como eu posso escolher os melhores, como eu posso não fazer aquilo que os não tão bons querem que eu faça, como é que eu consigo fazer esse processo? É um controle mental dos pensamentos. Mas isso tem um grande objetivo, um objetivo mais elevado, né? Porque a gente precisa ser livre e saber o que a gente quer e não ter uma influência de mundo externo. Mas isso tem algum motivo. É uma organização do sistema mental, que a logosofia explica, né? Uhum. Mas tem um objetivo superior na vida do ser humano, isso. Lá para estar falando, estou me lembrando que uma frase que eu costumava falar muito era assim, eu e a minha grande boca. Toda vez falava que não devia, e daí ficava, a gente falei de novo. É interessante, né? Então, assim, com a logosofia, a gente vai começando a ter consciência desses impulsos que nos movem. E a gente começa a observar e identificar, dar nome, né? E aí vai começando a ter um pouco mais de domínio sobre esse sistema mental, que é onde está a causa de tudo que a gente vive, né? E é interessante porque nesse processo de observação de si mesmo, a gente começa a ver que tem alguns desses pensamentos que não é que eles estão aí por acaso, eles estão enraizados na nossa mente, eles estão enraizados, eles definem a nossa conduta, tanto bons quanto maus. Então, a logosofia tem um nome para esses pensamentos negativos que estão ali enraizados na mente, né? Que é o que ele chama de deficiências psicológicas. Então, são muitos, tem um livro que só fala sobre isso, né? Mas é bem interessante a gente observar que a nossa mente não está na nossa mão, né?
Eu tenho uma vivência que eu tive uma vez que eu acho que ela fica clara essa realidade, né? Era assim, no colégio, um professor teve uma ideia de fazer uma dinâmica assim, achando que ia juntar mais a turma, promover uma vinculação. Então, ele inventou como se fosse um amigo secreto. Então, cada um sorteava, né, o nome do amigo, escrevia ali no bilhete o que pensava desse amigo, o que observava e tudo. E depois, era bilhete anônimo, né? Depois distribuía lá os bilhetinhos, cada um ia ler o seu. Gente, eu me lembro, eu mesma, abrindo aquele bilhetinho e li o que estava lá. Eu falava, gente, não é possível. Quem escreveu isso? Onde que estou eu aqui, né? Porque tinha um monte de coisa que eu não percebia que eu era. Eu era sempre ótima, generosa, amiga, bondosa, amiga de todo mundo. Como que o cara escreve isso? Quem é? E foi tão interessante, coitado do professor, foi um fracasso, né? Porque isso aconteceu com todo mundo. Então, aquilo que parecia que ia ser uma coisa, que ia unir todo mundo, virou uma brigaiada, e ninguém queria saber quem tinha escrito o bilhete, né? Mas, assim, eu achei interessante, né, que... Por que essa vivência ficou, assim, no meu interno? E por que eu recordei depois, né? Porque eu percebi ali que tinha uma dificuldade de me enxergar. Tinha uma distância entre aquilo que eu julgava que era e o que os demais viam. E provavelmente o que eu era de verdade estava em algum lugar ali no meio, né? E isso me marcou muito. Então, estudando logosofia e depois alguns anos, eu observando as pessoas que me cercavam, eu vi que isso era uma regra. Todo mundo, a gente tem muito mais facilidade de observar uma deficiência no outro do que na gente, né? É sempre assim, não, aí aquele lá tem o rei da barriga, e aquela é fofoqueira, aquela, né? É sempre assim, aquele é preguiçoso, outro é o vaidoso. É muito fácil da gente observar no outro, mas na gente não é tão fácil. E aí eu fiquei pensando, como a Adriana falou no começo, né? Tá bom, eu tenho que me conformar em ser a vaidosa, a teimosa, a vida inteira, porque eu nasci assim? Não tem como melhorar, né? Mudar isso, aproximar um pouco mais essa imagem que eu faço, ou que eu projeto, do que eu gostaria de ser e do que eu sou, né? Então, achei interessante porque a logosofia tem essa novidade também. Além da gente se conhecer e tomar contato com a própria realidade interna, a gente pode mudar essa realidade. A gente não é obrigado a ficar a vida inteira fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes, se é que a gente quer mudar, né? E aí volta aquela coisa do individual, né? Que isso é algo que só a gente pode fazer por si mesmo. Não tem como o outro ir ali e melhorar a vida, né? Tem um amigo meu que falava isso, né? Você olha lá no espelho, a gravata tá torta. Não adianta você querer mudar no espelho, né? Você tem que mudar a gravata em você mesmo. Então, aquilo que você observa, né? Aquilo que você reflete fora, você tem que mudar em si para começar a refletir uma outra coisa, né? Mas aí, gente, como é que a gente consegue mudar esse sentido da visão? Porque nós estamos acostumados a olhar para fora, né? Como que a gente muda esse sentido e começa a olhar para dentro, né? Como que eu faço para ver com maior clareza aquilo que os demais veem de forma tão fácil, né? Aqui, por exemplo, olhando para a Adriana, eu vejo um pé quebrado. Mas será que ela vê algo além desse pé quebrado, Adriana? Não, é muito interessante, porque eu falo lá em casa assim, o que será que todos vocês já viram em mim, só que eu ainda não vi? Que é o olhar para dentro, é ter pô, quem sou eu? Quais são as minhas virtudes? Quais são as minhas deficiências? E aí, essa história do pé é muito interessante, porque assim, eu não preciso de ninguém para se machucar, eu me machuco sozinha. E isso é algo que acontece desde a minha infância. E eu sempre atribuí isso à fatalidade. Ah, isso é uma fatalidade, isso é uma fatalidade, e era uma fatalidade, só que isso se repete todos os anos. E dessa vez, eu falei, não, deixa eu olhar para dentro para ver qual
é a linguagem do Criador. O que Deus está querendo ensinar para mim? Repetindo, porque é muito chato isso. Eu estou imobilizada, eu não posso fazer um monte de coisa. Mas, enfim, a pergunta foi: se essa experiência se repete na minha vida, por exemplo, um pé quebrado, tem outras. O que eu estou fazendo que eu tenho que viver essa experiência de novo? E aí, com essa reflexão, eu comecei a observar em mim algumas coisas assim. Pressa. Eu tenho pressa. Pressa para tudo. Eu tenho pressa de viver, eu tenho pressa para terminar tudo. Antes, quando eu era pequena, eu falava assim: eu vou fazer tudo muito rápido para ter mais tempo para não fazer nada. Olha que pensamento é esse. Esse também foi um dos que eu identifiquei, né? É aquela coisa de... Só que aí eu fui me aprofundando e fui vendo impaciência, fui vendo o conceito equivocado de eficiência. Sabe aquela coisa de fazer 15 coisas ao mesmo tempo? Só que aí tem algo bem interessante. Esse pensamento, como já foi manifestado pela Márcia e pelo Lapa, é uma entidade, é como se fosse eu, mas não sou eu que faço tudo. Quer dizer, sou eu, né? Claro, tá atuando ali. Mas aí eu comecei a perceber que, além de identificar em mim essas deficiências como impaciência, pressa, desobediência, é assim: eu vou fazer do meu jeito. E aí eu vivo me machucando. Quer dizer, e para se materializar, antes acontece na mente. Isso foi um dos aspectos que a logosofia traz, né? Que está na mente. E aí, bom, então eu vou reverter essa história, ao invés de ficar me lamentando, ficar me vitimizando, só comigo que isso acontece, né? Não, acontece porque tem um porquê que está acontecendo isso, eu já identifiquei. E aí, eu aproveitei esses momentos agora, que eu vou ficar um tempão aqui imobilizada, para cultivar a paciência, para cultivar a mansidão, porque tem hora que parece que surge de dentro de mim um cão muito raivoso, revoltado: não posso mais fazer nada, né? Não posso mais fazer nada. Olha como os pensamentos, eles são extremos muitas vezes. Então, eu estou cultivando a paciência, a obediência. Aí fui no médico essa semana com meu marido. Então, eu vou ficar bem obediente, 3 semanas mais, tudo bem. Isso que eu já estou um tempão. Isso é só um exemplo de como a gente pode mudar a nossa vida olhando para dentro, indo em busca descobrir a nossa própria realidade interna. Senão, eu vou viver me machucando e outras coisas a mais. E isso eu venho atribuindo, Márcia, esse conhecimento de mim mesma, na verdade, é o conhecimento do meu próprio espírito. E aí depois eu vou falar mais sobre isso. É porque essa palavra espírito também tem a ver com essa face metafísica, né, que está dentro da gente. Dentro de um conceito logosófico que é um pouco diferente do conceito comum, assim, que a gente tem, né? E na verdade, eu acho que, assim, você falou manifestação de espírito, né, Adriana? O que é espírito para a logosofia? O que é uma manifestação de espírito para a logosofia? É uma coisa muito interessante, porque não é nada fenomênico. Não existe fenômeno na logosofia. Tudo é muito... A logosofia é baseada em 2 pilares: o afeto e o conhecimento. Então, tudo tem uma lógica, tudo tem uma explicação. Então, eu compreendi o espírito. Nós, seres humanos, somos feitos de 2 naturezas. Olha que coisa incrível esse conceito. A natureza física e uma natureza espiritual. Ou seja, tudo aquilo que se move, tudo aquilo que age dentro de nós, parte disso é o nosso espírito. Vou dar um exemplo. Uma emoção feliz. Quem sente essa emoção? Um descobrimento sobre si mesmo, que nem, por exemplo, essa história do meu pé é uma coisa assim: é o pé dela, ai, que bom que ela descobriu isso. Mas para mim é uma coisa muito grande, porque eu consegui olhar para dentro e surpreender minha própria realidade. Ou seja, quem que move tudo isso? Quem move a minha mente, a minha sensibilidade? O espírito atua com esses recursos que a logosofia ensina a gente a cultivar, a organizar, que é o nosso sistema mental e a nossa sensibilidade.
Então, é uma coisa muito mais simples do que eu presumia antes. Então, é isso que eu venho compreendendo dessas manifestações. E é interessante, né, que parece que o ser humano ele é uma coisa só. O físico, o metafísico, a natureza espiritual e a natureza física são uma coisa só. É a gente que teima em separar. E eu acho que a cultura nos levou a isso, né? Parece que uma coisa está lá, outra está aqui. Não. Tanto que, dentro do conceito logosófico, o próprio fato de cada um ter uma fisionomia diferente do outro significa essa individualidade que soma o físico com o espírito, né? Ah, esse estudo é muito interessante. Se a gente começar a falar aqui, nós vamos ficar até amanhã, né? Mas o que eu acho bacana que a Adriana falou é isso de não ser fenomênico, de não ser uma coisa assim fora da realidade, sobrenatural, não é. É do dia a dia, né? A gente vai aprendendo a ver isso, né? E aí a gente sente que dentro desse estudo a gente pode tratar todos os temas. O pé quebrado, o buzinaço lá no trânsito, até Deus, espírito, consciência. Então, assim, tudo faz parte da vida humana, né? E a gente, com esse estudo e com esse método, a gente começa a reorganizar tudo isso, né? É como se a gente estivesse subindo os degraus de uma escada ao longo da vida. À medida que a gente vai subindo, a gente vai enxergando mais, né? É como se fosse uma viagem, né? Como até o Lapa falou um pouquinho, né? Sobre essa viagem que a gente faz para dentro de si mesmo, né? Quando a gente viaja, a gente pensa nessas coisas também, né, Lapa? É isso mesmo. E aí, recentemente, a gente fez uma viagem, né? E nessa viagem, eu recordo que a gente se programou, a gente foi para lugares que a gente não conhecia, né? A gente se programou com 1 ano de antecedência. E aí, depois que a gente comprou a passagem, aí a gente foi montar um plano para ir para os lugares que a gente ia, né? O roteiro, né? E aí a gente montou o roteiro e tudo mais, montou o plano. E aí chegou o momento da viagem. Aí fizemos a viagem, né? Foi no mês passado, mês retrasado. Mês passado, já quase mês retrasado. E a gente fez a viagem e no início a gente andava muito nos lugares. A gente andava muito. Dava tanto que a gente ficava com dor nas pernas, nos pés e tudo mais. Mas o interessante, né, que apesar desse cansaço todo, a gente, de repente, a gente se deparava com uma vista lindíssima. Assim, algo que dava até para perder o fôlego, né? E a gente ficava extasiado, e ficava olhando aquele momento e tudo mais, e a gente esquecia do cansaço, a gente se deleitava mesmo com a paisagem, né? Isso aconteceu diversas vezes nessa viagem, em vários lugares. No final, a viagem foi maravilhosa. A gente aprendeu muito, aprendeu a agilizar o tempo, né? Aprendeu a fazer outras formas de chegar mais rápido aos lugares, evitando aí um cansaço. E interessante, algumas pessoas a gente encontrou muito especiais nesse caminho, nessa viagem. E aí, durante esse processo, eu vi que existe um ponto muito importante dentro dessa viagem. O primeiro é o conhecimento, saber como é que a gente vai fazer a viagem, né? E depois é realmente montar esse plano e começar a desenvolver ele. E aí eu fiquei refletindo quanto essa experiência dessa viagem tem a ver com esse caminho que a gente realiza com o método logosófico, né? Que essa ciência ajuda a gente a realizar esse caminho para dentro, nesse lugar, né? Que você fala que são os degraus, né? Que a gente vai. Na realidade, esses degraus eles são para dentro, né? Podem ser para o alto, mas eles são para dentro de cada um de nós, né? E impressionante que a gente vai esse roteiro dessa viagem ao interno, né? Que essa ciência mostra para a gente, também tem momentos que a gente perde o fôlego. Então, assim, você se depara com uma realidade interna sua, por exemplo, de se recordar os pensamentos da infância e conectar com a tua fase adulta. E aí você tem uma compreensão muito maravilhosa daquilo que você projetava lá na infância, ou que você tinha inquietudes que viviam lá naquela criança, né?
E ela vem com uma luz, uma clareza muito grande. E ela está voltada mesmo para esse conhecimento, ou seja, a logosofia vai dando esse roteiro dessa viagem interna para nós. E fica muito mais fácil, né? Então a gente vai identificando dentro de cada um tanto as virtudes, e a gente se maravilha com as virtudes que cada um tem, mas ao mesmo tempo também se maravilha com os defeitos, as deficiências, porque é uma oportunidade de superação. Então eu tenho certeza que eu posso me superar. E aí isso tudo vai mudando uma realidade que no início, né, o pau bate torto, morre torto e vira até como cinza. Será que é isso mesmo? Será que eu não posso, à medida que eu vou entendendo essa realidade minha, essa realidade de que pensamentos influenciam minha vida, eu não posso deixar essa frase de lado e falar assim, não, eu posso mudar o destino? Será que eu posso mudar o destino? Então fica aí, a gente vai vivendo que a gente deixa de viver uma vida limitada, porque quando a gente fica à mercê desses pensamentos do mundo, né? Desse mundo que gira a todo tempo em cima da gente, né? Com várias demandas, né, que a gente tem que realizar. Quando você sai desse cerco, é como se fosse um cerco isso mesmo, né? A gente sai dessa cegueira e do cerco e passa por uma vida ilimitada. Só depende de cada um, né? De encontrar esse caminho, né? Bom, vocês estão vendo que se deixar a gente vai ficar falando aqui, porque eu vou falar uma coisa, a gente gosta de logosofia, gosta mesmo. Mas, como a gente falou, o método, esse é um caminho individual. Então, vocês conheceram um pouquinho a logosofia do Lapa, a logosofia da Adriana, a minha logosofia. Como é que será que seria a logosofia de vocês, de cada um? O que chamaria atenção? O que vocês iriam investigar? O que tem ali um buraquinho que precisa ser preenchido? Cada um é um, né? Então, assim, deu vontade de conhecer um pouquinho mais, né? Pelo que a gente falou, né? Será que vale a pena eles continuarem? Você acha, Adriana? Continuar um pouquinho, conhecendo um pouco mais? Olha, eu vou falar uma coisa. Vocês já imaginaram que existe um poder criador dentro de vocês? Que vocês podem ser o arquétipo daquilo que vocês aspiram ser. Quem não quer ser melhor? Quem não quer poder conectar a essa maravilha e poder, com esse poder criador, que todos os seres humanos têm, todos nós temos, poder se aperfeiçoar, ampliar a vida, sentir a vida de uma forma diferente, pensar e ser a pessoa. Eu, pelo menos, sonhava, porque era essa a minha missão. A minha missão era essa, de me conhecer, evoluir e poder ajudar a humanidade. Então, não percam a oportunidade, conheçam um pouco mais. Será que vale a pena, Lapa? Você acha? Vale. Eu digo por mim que vale, mas aí cada um tem que ver o que é. Eu só diria para todos, né? Principalmente os que não conheciam ainda a logosofia, que não percam a oportunidade de conhecer. É uma grande oportunidade de entender um pouco mais sobre algo que não se encontra facilmente por aí. E algo que realmente vai com certeza vai ajudar a cada um ter uma liberdade interna, né? A se libertar dessas amarras que a gente fala, né? Que tem tanto na vida. E eu penso que e ser mais consciente a cada dia, né? Do que representa a vida, do que pode ser feito dela, né? A gente tem um bom tempo ainda, todos aqui têm bom tempo da vida, uns mais, outros menos, mas tem. E eu acho que tem que aproveitar esse tempo, né? Para que possa fazer da vida uma vida muito feliz e que não chegue no final da vida e fale assim, puxa vida, eu só fiz aquela regrinha, né? Não, eu consegui entender mais sobre essa vida e consegui colaborar. E possa colaborar isso também com a humanidade, né? Que a humanidade conheça esses conceitos novos que a logosofia traz. Então, assim, eu diria para vocês não perderem e que continue, né? Conhecendo e sabendo mais sobre logosofia. Porque a gente pensa assim, né? Que hoje pode ser o primeiro dia de uma nova etapa na vida de cada um. Como se fosse um degrau mesmo, que você vai subindo numa escada que leva para grandes explicações. Eu vou contar só mais uma coisinha, porque eu me lembrei que a primeira vez que eu vi essa imagem da escada
Faz muito tempo já também, eu estava fazendo um estágio no Colégio Logosófico lá de Belo Horizonte. E aí eu estava ali, né, como estagiária, no fundo da sala, e a professora estava com uma turminha de crianças de 4 ou 5 anos, e ela estava ali explicando, mostrando para eles tentarem ver a diferença que tinha entre as coisas da natureza e as coisas criadas pelo ser humano, né? E ela estava fazendo essas reflexões, eles ali respondendo, e enquanto ela estava falando isso, né, uma menininha lá, 4 anos ou 5, falou assim, professora, mas quem que criou isso que não foi o ser humano que criou? Aí um menino do lado, pá, foi Deus, né? A menininha, e quem criou Deus? Aí eu fiquei olhando a professora e falei, gente, como é que ela vai sair disso? De quem criou Deus? Aí como é que ela vai sair disso, né? E aí veio a imagem da escada. A professora virou para o quadro e começou a desenhar uma escadinha e falou assim para essa menina: você sabe responder essa pergunta, quem criou Deus? Ela falou, não. Então a primeira coisa é assim, amanhã, quando você acordar, você se pergunta de novo, vê se você já sabe responder. Se não, você vai e vive seu dia. Cada dia é como se fosse um degrauzinho que a gente vai subindo nessa escada. A gente vai adquirindo conhecimentos e sobe um degrauzinho. Cada vez que sobe um degrauzinho, vê um pouquinho mais longe. E a professora falou, e o importante é você não esquecer essa pergunta. Todo dia se fazer essa pergunta e ver se naquela altura que você está já dá para responder. Mas não acabou aí a experiência, porque a professora virou para eles e falou assim, essa é a escadinha dos conhecimentos. Aonde que vocês acham que termina essa escada? Gente, todas as crianças. A escada não tem fim, professora! Gente, isso aí faz muito tempo que eu vivi essa experiência, mas eu nunca mais esqueci, porque aquela esperança que a Adriana falou no começo foi o que eu senti, porque senti que ali estava se dando o nascimento a um outro tipo de ser humano. O ser humano que não precisa esperar que as respostas sejam dadas por outros, que ele vai buscar o que ele precisa saber, né? Deu aquela sensação de uma humanidade mais digna, né? Porque a gente tem todos os recursos internos, é que a gente precisa saber usar, né? E aí vem o método Logosófico que ajuda a gente para isso, né? Mas, então, eu realmente espero que a gente tenha conseguido transmitir pelo menos um pouquinho daquilo que a gente vive, né? Com a logosofia, porque eu perguntei para quem que era a primeira vez que estava vindo aqui. Vou falar para vocês, cada vez que eu entro nessa casa, é como se fosse a primeira vez, porque tudo é novo, tudo é sempre novo, porque a gente vai mudando, né? Então, assim, é uma alegria para a gente realmente ter vocês por aqui. A gente vai continuar um pouquinho num cafezinho, no pátio, né? Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, todo mundo que está com esse crachá pode falar com vocês, responder perguntas. E se vocês não reconhecerem pelo crachá, os estudantes aparecem pelo brilho nos olhos. Pode prestar atenção. E ainda tem mais um convite, né, Adriana? Sim, Para tem sim. terminar. Então, quem se interessar, tem 2 caminhos. O primeiro é hoje mesmo, tem uma mesa lá em cima, a mesa dos cursos. Quem quiser já começar imediatamente, é gratuito, todos os cursos aqui da Logosofia. Ou então, dia 29, sábado, sem ser... No próximo sábado já, às 9h30 da manhã, haverá mais um curso de Logosofia, tá? E também vocês ganharão, ao sair daqui, uma revista, um livro, Exegese Logosófica, e uma agenda. Tá bom? Bom, muito obrigada. E a gente continua no cafezinho. Isso. Vocês pegam o brinde na mesma mesa de cursos que tem aqui em cima, tá bom? Até Obrigada, sempre, até gente. Muito sempre, gente. obrigada. Obrigado, viu?